galera, beleza com vocês? Professor Mozian de volta. E hoje nós vamos voltar a falar de funções. Como prometido, hoje vai ser aula de exercício. Exercício sobre função composta. Sem mais delongas, vamos logo lá para as resoluções. O primeiro exemplo é o seguinte, vejam só. Determine a lei que define a função GOF e FOG em cada caso. Você está vendo aí na tela. A questão quer em cada caso que você calcule a GOF, ou seja, G composta com F, e também quer que você calcule a FOG, a F composta com G, tá bom? A questão nos informa dizendo que a f de x do item A, dessa questão que nós vamos resolver, ele é igual a 2x, função de R em R. Bem diz que a g de x, que também é de R em R, é 4x mais 1. Importante observar o domínio e o contradomínio dessas nossas funções. Como tudo é de R em R, não tem problema nenhum. Então, olha aqui. Se eu quero calcular a GOF, ou seja, calcular G composta com F, o que é que eu tenho que fazer? Vamos lá. No item A aqui nós vamos ter o seguinte. Eu quero calcular a GOF, eu calculo da seguinte forma. Isso aqui, GOF, ou seja, G composta com F de x é quem? Na verdade, é a G de F de x. Ou seja, eu pego a minha função F de x e aplico na minha função G de x. Então, agora ficou fácil. Por quê? Porque, como eu já falei nos exemplos anteriores, né, na nossa aula de teoria, que esse f de x aqui vai ser, né, como se fosse o nosso x da minha g de x. Então, onde tiver um x na minha g de x, eu vou substituir pela f de x. Mas quem é a minha f de x? Olha quem é a minha f de x. É 2x. Então, vamos lá, como é que a gente vai fazer? Seguinte, ó, isso vai ser igual a quem? G da f de x. G f de x, 2x. Como eu falei, ele funciona como se fosse o nosso x. Então, fica g de 2x. Que é agora que nós vamos fazer com esse 2x? Quem é a g? Aí você olha aqui novamente e vê que a g é 4x mais 1. Então, você vai pegar esse 2x, onde tiver x, vai colocar exatamente 2x mais 1. Então, vai ficar 4 vezes x. Mas quem é o teu x agora? 2x. Então, mais repete e 1 também repete. Não tem mais ninguém com x, função do primeiro grau, né? Então, você tem aí 4 vezes 2x mais 1. Resolvendo aqui essa operaçãozinha, nós temos o quê? Que a nossa GOF, ou seja, a nossa G composta com F de x, vai ser quem? Adivinhem só. 4 vezes 2x, 8x. Mais 1. O que a gente fez? Novamente, né? Porque tem que ser didático, porque alguns não entendem de primeira. Nós calculamos primeiramente a GOF, ou seja, a G composta com F. E o que é calcular a GOF? É eu pegar a minha G de x e aplicar na minha F de x. Tá? O teu F de x vai funcionar como se fosse um x, então toda a função F de x vai entrar, né, vamos dizer assim, na função G de x. Mas a g de x é 4x mais 1. Onde tem x na g de x, você vai substituir pela f de x, que funciona como se fosse o teu x. É mais ou menos isso. Não se preocupe, gente, é tranquilo. É exercício, volta o vídeo se não entendeu, porque é muito simples, muito tranquilo. Tá certo? Então, você tem aqui que a GOF, né, ou seja, g bola f de x é igual a 8x mais 1. Isso foi a primeira parte do item A. Vamos para a segunda parte? A segunda parte é nós calcularmos o contrário, né? Ou seja, a FOG. Nós vamos calcular agora FOG, que é a mesma coisa que f composta com g de x. Então, vamos lá, temos o seguinte, f de g de x. Fecha parênteses. Ora, mas quem é f da g de x? Como eu falei, esse nosso g de x aqui vai funcionar como se fosse o nosso x da função f de x. Então, onde tem x, nós vamos substituir por g de x. Então, nós f de x. Quem é a minha g de x? 4x mais 1. A minha f de x é quem? 2x. Então, agora, nós vamos pegar e substituir onde tem x na minha f de x por 4x mais 1.
Ou seja, esse aqui é como se fosse agora o nosso x. Vai ficar assim, ó, 2 vezes x. Tá vendo? Ó, 2x. Mas quem é o teu x? É o que está dentro da f aqui, que é justamente 4x mais 1. Nós vamos ter agora, resolvendo isso aqui, nós vamos ter que a fog igual a 2 vezes o x, que dá 8x, 2 vezes 1, que dá 2. Você vai ter que a sua f composta com g de x é igual a 8x mais 2. E assim nós terminamos o item A. No item B, nós temos o seguinte. A tua f de x agora vai ser 6 menos x. A tua g de x é 6x mais 3. Gente, a mesma coisa que a gente fez no item A. Vamos lá? Exercitar? Pause o vídeo, tente fazer, que sem dúvida eu acredito que você vai conseguir. Então, depois que você pausou, vamos lá dar continuidade à resolução do item B. Pronto, no item B eu quero calcular primeiro GOF, ou seja, a G composta com f de x. Como é que eu vou fazer? Já vou aqui adiantar alguns passos, né? Eu já vou escrever assim, ó, G da f de x. Então, eu estou calculando a GOF, que é igual a quem? Ora, aplicar a G na f de x é eu pegar o quê? A função G, que é 6x mais 3. Se eu pegar 6x mais 3, eu vou ter o seguinte, onde tem x, vou substituir por f de x. 6 vezes x, está vendo aqui o x? Ó? Onde tem esse x, nós vamos substituir por tudo isso aqui. Que vai ficar o quê? 6 vezes, abre parênteses, 6 menos x, mais 3, porque aqui na g de x ainda tem esse mais 3. Fazendo isso aí, o que é que nós vamos ter? Aqui é matemática básica, né? Vamos fazer uma distributiva aqui. Depois vamos fazer os cálculos restantes. Vai ficar da seguinte forma. 6 vezes 6 dá 36. 6 vezes menos x dá menos 6x mais 3. Eu repito aqui. Fazendo aqui, ó, 36 e o 3, eles são positivos. Eu posso somá-los, ok? Então, se eu posso somá-los, nós vamos ficar com o seguinte. 6x, repete. 36 mais 3, 39. Então, menos 6x mais 39. Então, a nossa GOF, no caso do item B, vai ficar da seguinte forma. Ou como sendo menos 6x mais 39. Ok? Esse aqui é a primeira resposta do item B. Vamos agora para a segunda parte do item B. FOG, calculando aqui a função composta de f com g. Vai ficar como? Mesma coisa. Quem é a tua f de x? 6 menos x. Então, nós vamos pegar agora assim, ó. Onde tem x na minha f, vou substituir por 6x mais 3, que é justamente a minha g de x. Então, é o seguinte, ó. 6 menos x. Mas quem é o teu x? É a minha g. Mas quem é a g? 6x mais 3. Então, dentro aqui, ó, vamos colocar 6x mais 3. Só, agora nós vamos ficar com o seguinte. 6, repete, menos com o mais do 6x, fica menos com mais, menos 6x. Menos com mais fica menos 3. Você vai ter que a sua FOG igual quem? A 6 menos. Olha aqui, ó, esse 6 e esse menos 3. O que é que eu posso fazer? Isso, eu posso subtraí-los, né? Ó, 6 menos 3 dá 3 positivo. Então, fica menos 6x mais 3. 6 menos 3 dá 3 positivo. Beleza? Então, aqui, galera, nós calculamos o item A e o item B facilmente. Gente, é exercício. Façam os exercícios. Volte na aula da definição, que você, sem dúvida, vai conseguir resolver essas questões. Ok? Estou aqui para ajudar. Espero que eu possa ter tirado aqui até o momento as dúvidas de vocês. Vamos resolver mais uma questão? Eu acho interessante essa questão, porque pode você se perguntar, mas ele não deu esse exemplo. E eu vou dar esse exemplo para te surpreender. Vamos lá? Uma questão diz assim, se f de x é igual a 3 e g de x é igual a x ao quadrado, então a f da g de x é igual a... De tudo, gente. Notem os dados que a questão está dando, tá certo? Diz que o f de x igual a 3, g de x igual a x ao quadrado. Você calcule o f da g de x.
Quem é o f da g de x, se não a minha fog? Ou seja, é o que eu fiz aqui na segunda parte dos itens anteriores. Então eu quero calcular f da g de x, beleza? Então vamos lá fazer isso agora. Vem comigo. Então fica f da g de x é quem? Eu pego, olha como eu falei, né, várias vezes, onde tem x, vou colocar a minha g de x, tá certo? Então vamos lá. Não tem x. Gente, a função f de x ela é uma função que nós dizemos que ela é constante. Quer dizer que o valor dela sempre vai ser 3, independente do domínio. Nós temos que ele sempre vai assumir valor 3. Valor 3, independente de qualquer caso. Qualquer número real que tivesse aqui nessa função, sempre vai dar 3. Inclusive a g de x. Resumindo a história, se uma função ela for constante, né, e eu tenho que ela é a que está fora é constante, não me importa o que vem dentro. O resultado vai ser igual à própria função f de x. No caso aqui, como ela apareceu primeiro, a f de x, que é igual a 3. Se aqui fosse f de x igual a 5, e você teria que a f da g de x seria 5. Resumidamente é isso. Então aqui, quem está dentro determina o domínio, quem está fora determina a imagem, tá certo? Então você sai do domínio de g e chega na imagem de f. Por isso que sempre que você colocar qualquer coisa aqui no lugar do x, vai resultar 3. Por quê? Porque o x, nesse caso, não temos um x e sempre vai assumir valor 3, independente de qualquer valor que nós atribuirmos aqui no nosso domínio. Se aqui for 10, aqui vai ser 3. Se aqui for 50, aqui vai ser 3. Se aqui for 1000, aqui é 3. Por quê? Porque a imagem de f é constante, é igual a 3. Então, se a imagem, como a função composta, nós temos o seguinte: a função que está fora na composição determina a imagem e a função que está dentro determina o domínio. Como f está fora, a imagem vai ser sempre 3. Resumidamente, é isso. Okay? E nesse caso, a alternativa correta vai ser o item B de bola. Ok? Galera, esta foi a nossa aula de exercício. Espero que vocês tenham entendido. Eu estou esforçando-me para que eu possa sempre estar colocando vídeos com frequência. Peço que você, que ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe seu incentivo, comente se você entendeu, deixe sugestões, dúvidas, que eu estarei respondendo assim que possível, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.